com as eleições se aproximando, uma série de proibições entram em vigor. Também há órgãos que decidem não conceder entrevistas devido a esse período. Mas será que isso realmente é uma determinação eleitoral? É o que Alex Murphy responde para a gente agora. Bom dia, Alex. Está na lei eleitoral que instituições como a PRF, a PM, até o INSS mesmo, não podem falar neste período? Seja bem-vindo. Olá, muito bom dia, Laís, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos que nos acompanham aqui ao vivo no Jornal da Cidade. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com Marcílio Cumaru, ele que é advogado eleitoral, vai esclarecer melhor para a gente agora todas essas informações, tirar dúvidas, né, sobre toda essa questão agora desse período eleitoral. Marcílio, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Período eleitoral está chegando, né, e há uma série de proibições durante o período eleitoral, né? Por exemplo, é comum que a PRF, o INSS e órgãos federais fiquem proibidos de conceder entrevistas, algo do tipo, devido às últimas atualizações eleitorais, que fica proibido a partir do período eleitoral. Bom dia. Bom dia. Eu entendo que essas entrevistas é um excesso de cautela. Eu não vejo porquê, até porque tem um caráter informativo desses órgãos e tem que ser pronunciado de forma oficial. Talvez essa interpretação excessiva com relação à entrevista faça com que haja essa orientação jurídica, entendo um pouco exagerada nesse sentido, porque o sentido da lei é que nesses 3 meses antes, o uso de símbolos de propaganda sejam proibidos no período que antecede. Há um hiato, há um problema na legislação, porque esse ato é realizado pelos municípios, esse apagamento desses usos de marcas e símbolos nas propagandas de obra. Tá? Todavia, a lei coloca aquilo ali que a jurisprudência coloca que mesmo que seja informativo, mas a grande maioria das decisões tratam da questão do slogan, né, que tem nas propagandas, nas placas e etc. Então, de fato, nesses 3 meses que antecedem as eleições, a lei eleitoral ela já proibia há muito tempo, a 9.504, já proibia há muito tempo qualquer tipo de propaganda, que a gente chama muitas vezes o gestor, o candidato, bota de forma subliminar. Você pega um candidato a presidente, um candidato a governador e tem seu slogan nas placas, né, de obras públicas, e aquilo ali é proibido. Tá? Mesmo que seja meramente informativo, é proibido. E o excesso de cautela tem feito com que as pessoas tenham apagado. Ainda acho, Alex, para não me estender, e ao ouvinte da Rádio Cidade, e a gente percebe outra falha legislativa, porque se isso é proibido nos 3 meses, o que faz é o povo ver um gasto com dinheiro público, porque se alguém coloca isso no mês de junho, por exemplo, para anunciar obras, tem que fazer essa adesivação, mais gastos para pagar. Então, acredito que a legislação deveria proibir durante o ano eleitoral, que evitaria esse aí de volta. Com relação às entrevistas, que você me informa nesse momento, para mim é um fato inusitado quando se trata de atos informativos. Tá? Ô, Marcílio, me diz uma coisa, com relação, por exemplo, a nomeações de servidores públicos, fica permitido, proibido? Há uma ressalva nesse período, né? Não há proibição de quem fez concurso anterior. As nomeações de livre, há uma diferença, as nomeações de livre do gestor, que são os cargos de comissão que a gente chama, esses aí não há proibição de demissão e contratação, até porque existe realmente um fluxo de pessoas que podem ser exoneradas ou não no período. Por exemplo, se um secretário de saúde pede demissão, aquele cargo não fica vago. Há uma diferença do servidor concursado do servidor não concursado. Até qual o sentido da lei? Sempre há um sentido, Alex, e ao ouvinte da Rádio Cidade, e a Laís, que está no estúdio, né? É que, Rodrigo, que está no estúdio, e Laís, né? Um abraço para eles. O sentido de nomeação é que vamos dizer que um gestor não incha a máquina estatal, criando uma aparente benesse que nomeou muita gente, ele não se ele for candidato à reeleição, ele não é reeleito, e aquela conta fica para o gestor posterior. Então, por isso dessa proibição, né? E também não criar aquilo um benefício para quem está fazendo a nomeação desses cargos. O envio, por exemplo, de recursos da União para os estados e dos estados para os municípios, como é que fica essa situação?
Não, existem muitas verbas que são vinculadas. As pessoas têm, nesse período eleitoral, talvez pelo calor, né, da situação, acham que toda verba que vem do governo federal é uma verba voluntária, o governo está ajudando o município, o estado. Existe, por exemplo, o FPM, alguns fundos, verbas para a saúde. Essas verbas são da repartição dos tributos. O governo federal hoje fica com quase 70% de tudo que a gente paga de imposto, e ele reparte isso aos municípios e aos estados. Essas verbas são verbas legais da forma como um país funciona, né? Um país federado como o Brasil funciona. As verbas voluntárias, aí sim, começam a ter ressalvas de liberação para que também não adentre aí que a gente chama no abuso de poder político. Nesse caso é quando o político tem o poder de influenciar, utilizando do seu cargo no processo eleitoral. A gente costuma falar, né, é a questão da tá com a máquina na mão, né? Exatamente. Existe tá com a máquina na mão, ela vai desde um adesivo a um permissionário de mototáxi, né, numa eleição, por exemplo, municipal, você dizer por que é proibido ter um adesivo na minha banca de revista. As pessoas, porque é tão exagerado, porque ninguém vai contrariar o gestor de botar um adesivo contrário, porque aquilo é uma permissão de uso. Então, por isso dessa proibição, em onde ele permite, num táxi, num ônibus, no caso do governo estadual e federal, há um limite que a gente utiliza para divisão entre você mandar verba e aquilo ali poder caracterizar um abuso de poder político e você direcionar a verba somente a quem é interessante para o candidato vinculado ao governo, quem quer que seja, né? Porque hoje em dia a gente está num momento tão delicado, quando a gente fala de governo federal, estadual e no caso não está a eleição municipal, a gente está falando como regras que servem para todos. Eu vi com muito espanto a entrevista que você falou, não sei qual foi o contexto, de órgãos públicos, né? Essa entrevista, se ela tiver um caráter informativo, eu não posso estar num período de esteia em Pernambuco e um órgão responsável pelas áreas de enchente, pelas áreas de controle urbano, não poder entrevistar. Então eu não quero adentrar, eu desconheço esse contexto, tá? Só que os adesivos, na prática, o que foi que a Justiça Eleitoral viu? Os adesivos, eles ultrapassaram a linha do que era informativo, de dizer assim, quanto é que tem de verba, até porque é uma coisa que não existe uma lei ainda regulamentando as placas. Aquela placa que a gente vê, ela tem uma PL, um projeto de lei que está em tramitação para regulamentar melhor. Alguns municípios já têm feito isso, mas em âmbito nacional ainda não foi bem definido. E aí existe muito slogan por trás daqueles adesivos, e aí por isso que a gente está vendo país afora, até porque a candidatura a presidente da República e governo do estado, sendo colocado esse gasto com sobrepondo adesivos ou tendo que apagar esse tipo de propaganda. Ok, Marcílio, muito obrigado, viu, por suas informações. Conversamos aqui com Marcílio Kumaru, ele que é advogado eleitoral, né, esclarecendo para a gente aí, para o nosso ouvinte, o que fica proibido, né, 3 meses antes aí do mês das eleições deste ano. Então, como ele bem falou aqui, há algumas ressalvas, mas também há algumas proibições. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Alex. Muito obrigada ao Marcílio também. Então, a gente já está esclarecido de que isso é uma decisão que parte dos órgãos, né, Rodrigo, das entidades, e não de uma determinação eleitoral.